Por que os veículos da Peugeot perdem tanto valor? Será que é um mito? Será que é uma verdade? Há muita gente que fala demais. Bom, primeiro, a Peugeot tem recebido críticas no Brasil por várias razões, incluindo a desvalorização dos seus carros e os problemas na experiência do cliente, de quem consome os carros. Muita gente reclama que os carros da Peugeot perdem valor com o tempo, o que significa que quando as pessoas tentam vender, infelizmente, não conseguem tanto dinheiro de volta. E atualmente a Peugeot ela vende carros como o 208, o 2008 e o 3008, além de veículos comerciais como o Partner, o Expert e o Boxer. No passado, esses carros a marca oferecia uma variedade muito maior de modelos, desde o 106, para quem não se lembra, até o 807. E a Peugeot ela foi a primeira marca montadora a trazer carros para o Brasil em 1891, muita gente não sabe disso, mas só se estabeleceu oficialmente no mercado brasileiro na década de 90. Só que como uma das marcas novatas, a Peugeot desempenhou um papel importante na transformação do mercado aqui no Brasil, que anteriormente era dominado por 4 principais marcas que resistiram à entrada de produtos estrangeiros quando as fronteiras estavam mais restritas. Não seria novidade falar sobre a desvalorização dos carros da Peugeot. Em parte pode ser atribuída aos próprios clientes, aos próprios compradores. Inicialmente o problema não estava exatamente nos carros, nos produtos, mas nos clientes, nos consumidores que compravam, até influenciados pela cultura automotiva nas décadas anteriores, quando os carros nacionais estavam consideravelmente atrasados em relação aos modelos internacionais. Muitas pessoas acreditavam que poderiam manter um carro importado da mesma forma que faziam com o uso do carro nacional, negligenciando a manutenção adequada. Parece que usavam um carro nacional como se fosse um Jeep, fazendo uma espécie de rally, principalmente porque conotavam aí com as estradas, do Brasil, e os carros importados não tinham esse mesmo preparo. E, consequentemente, uma parte significativa do público deixou de realizar as manutenções necessárias em seus carros, buscando serviços em oficinas que não tinham a expertise ou a experiência nas tecnologias envolvidas. Logo, rapidamente ficou evidente que os problemas eles surgiriam. E além disso, de maneira geral, os carros importados não estavam perfeitamente adaptados ao clima e às condições de rodagem aqui no Brasil. E como resultado, 2 elementos cruciais começaram a apresentar falhas ao longo do tempo. Se você for pesquisar na internet, você vai ver que é muito comum ver essas reportagens, que é o sistema de refrigeração e o sistema de suspensão desses carros importados. Aqueles que escolheram recorrer às concessionárias da Peugeot certamente não escaparam dos desafios. E relatos online aí na internet destacavam que os componentes eram conhecidos por serem bastante caros e os serviços que eram oferecidos nas concessionárias também deixavam muito a desejar. As reclamações contra as revendas elas também se tornaram muito comuns e até hoje críticas que são muito contundentes sobre o atendimento ao cliente, elas acabam persistindo com a Peugeot, sendo um exemplo marcante dessa má reputação. No ano de 2001, a Peugeot estabeleceu sua fábrica aqui no Brasil, lá em Porto Real, no Rio de Janeiro, em parceria com a Citroën. E a produção do modelo 206 chamou a atenção por incorporar um motor de origem da Renault. E essas 2 marcas, juntamente com a parisiense, formavam um trio de fabricantes franceses, com a Peugeot desempenhando um papel importante nessa configuração de remodelagem dos carros aqui para o Brasil. E os relatos online, as críticas, enfim, que começaram a revelar insatisfação tanto com o atendimento no pós-vendas nas revendas, quanto os problemas frequentes nos carros que aconteciam aí rotineiramente. Como é comum em situações de reclamação coletiva, independentemente de serem justificadas ou não,
A preocupação imediata com pós-vendas. Sim, pós-vendas, quando você leva o carro na concessionária para ter uma revisão feita, algum reparo, alguma reclamação para ser ou não atendida. E a manutenção desses carros ganhou destaque no mercado. A ideia de que o Peugeot 206 produzido em Porto Real era de fato um importado tornou-se difundida, contribuindo aí para uma infame reputação associada aos deficientes serviços de revisão e aos defeitos do produto. E o que aconteceu é que essa conjunção de problemas acabou culminando em uma acentuada queda de preços dos carros usados da marca Peugeot e a gente vê como consequência isso até hoje. A desvalorização pronunciada aí tornou-se uma característica lamentável e distintiva, marcante da marca, resultando em uma imagem profundamente arranhada no cenário automotivo brasileiro. Você quer ver, por exemplo, Citroën, Peugeot, Renault? É muito comum você ver comentários difundidos aí na internet falando da super desvalorização desses carros quando o assunto é revendê-los, tanto para uma concessionária quanto para um particular, inclusive concessionárias da mesma marca que não pagam tão bem assim nesses carros. Infelizmente, por exemplo, a peça de alto custo, problema que não são solucionados, a insatisfação dos clientes, que foram elementos que acabaram contribuindo para o declínio do fabricante francês perante o consumidor brasileiro. Uma realidade bastante distinta daquela observada na própria vizinha Argentina, onde a empresa atualmente registra o dobro de vendas comparado aqui ao Brasil. O Peugeot 206, o XSI 3DO, passou a ser comercializado com preços baixos na média do mercado, evidenciando uma significativa desvalorização. E no que diz respeito ao produto, os veículos da Peugeot sempre apresentaram diferenciais conceituais expressivos em comparação aos carros comercializados por montadoras mais tradicionais, mais conservadoras, bem como pelas japonesas ou coreanas, por exemplo. Mas o carro foi feito inicialmente para ser usado na Europa. E quando começou a ser usado aqui no Brasil, não se deu bem com o clima, com as estradas e o que as pessoas daqui, e era o que as pessoas daqui esperavam. Muitas reclamações apareceram sobre como o carro funcionava com gasolina e sobre o excesso de alertas, algo bem diferente das marcas mais famosas, que muitas vezes não diziam tudo sobre o estado do carro. E ficar insistindo em dar muitos detalhes para o motorista acabou irritando muita gente. Além disso, os carros não aguentavam quando os donos, por descuido, por certo descuido, decidiam cuidar da manutenção sozinhos, sem ir na oficina autorizada na rede credenciada da concessionária. E muita gente, para evitar gastar muito dinheiro e não ficar insatisfeita com os serviços ruins, preferiu procurar a ajuda desses mecânicos independentes, né? Se às vezes se intitulando de autoespecialistas da marca. Só que isso acabou causando problemas para os carros e para as pessoas que tinham esses carros, além de manchar a reputação da marca. E depois de 10 anos, a Peugeot resolveu começar de novo a melhorar a sua imagem. Eles fizeram isso desligando muitas das oficinas autorizadas. Mas será que isso foi uma aposta positiva? E aos que ficaram, passaram por uma mudança, agora oferecendo serviços juntos com a Citroën. A Peugeot também começou a fazer os modelos 208 e 2008 aqui no Brasil e lançou um programa Total Care, que promete 10 coisas boas para os clientes. E tem um programa Renova Peugeot que se compromete a pagar um bom valor em carros usados da marca e até oferece reboque de graça para quem tem um Peugeot até 8 anos. Mas se a garantia já tiver acabado, será que isso é um bom sinal? Não sei, oferecer um reboque, bom, não é para quebrar, né? Só que apesar das mudanças, ainda tem gente que tem uma ideia muito ruim sobre os carros da Peugeot. Mas olha, muita gente que usa os carros deles agora está feliz, pelo menos é o que parece. Segundo o que falam aí na internet, você vai buscar as opiniões ali, por exemplo, em carros na web. As mudanças que a Peugeot fez deram certo e em 2020
Eles venderam mais de 10 mil unidades, ficando aí em 14ª posição na lista do ranking, até passando a Citroën e a própria Kia. E até abril de 2021 a marca melhorou mais, ficando em 12º lugar. Agora, quando se fala de Peugeot 3008 Griffe PEC 2018, a dúvida que fica é se ele desvaloriza mesmo. No passado, quando fizemos uma lista dos 20 carros que mais desvalorizavam no Brasil, até que surpreendeu porque nenhum carro da Peugeot estava nessa relação, nessa lista, ao contrário de 3 carros da Citroën, o que deixou algumas pessoas até que muito surpresas. Outra pesquisa, o prêmio maior valor de revenda, feito pela Autoinforme, mostrou que só o 408 da Peugeot estava entre os 38 carros que mais desvalorizavam, perdendo até 17% do valor em um ano. E o Peugeot 208, por outro lado, ficou em 14º lugar entre os carros que desvalorizavam menos, perdendo aí só 9,4%. No ano seguinte, em 2017, a desvalorização dele subiu um pouco mais de 11%, mas ainda assim melhor que o Gol, que desvalorizou 10,9%, ficando em 18º lugar. Lógico que tem a ver com o preço também, com o valor da oferta. E o Peugeot 208 acabou em 17º na lista dos 20 carros mais desvalorizados. Dentro dos carros SUVs, o Peugeot 208 ficou em 7º lugar porque desvalorizou 12,4%, enquanto o Renegade ficou em 9º lugar, com uma desvalorização de quase 13%. Em um ranking dos carros que mais perdem valor, nenhum Peugeot estava na lista em abril. Isso quer dizer que agora os carros da Peugeot não estão perdendo tanto valor, embora seja possível encontrar alguns modelos sendo vendidos por um preço abaixo da tabela FIPE. Mas isso é comum até mesmo para outras marcas, porque para você vender o seu carro, você precisa não só ter um bom produto, mas acertar na oferta. Então, se você está de olho em um carro da Peugeot, fica ligado nas mudanças que rolaram e como a marca está se esforçando para melhorar. Os carros estão mostrando que não estão desvalorizando tanto agora. Mas olha, se quiser ficar por dentro de tudo sobre a Peugeot e outras dicas de carro, inscreva-se aqui no canal. Vamos juntos aí nessa jornada automotiva. Então, aperta o dedo de inscrição e não perca nenhum vídeo. Eu vejo você até o próximo vídeo. Valeu, tchau!